E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Didática Tech e vamos aqui hoje a um exemplo prático de como colocar um pequeno modelo de Machine Learning em produção. É um exemplo inicial, ok? Para aqueles que estão começando, então é bem comum quando a gente começa a trabalhar e aprender Machine Learning, Data Science, a gente constrói os nossos primeiros modelos, faz alguns testes e acaba ficando na dúvida, mesmo ainda numa etapa de teste, como a gente faria para colocar esse modelo em produção, para começar a utilizar ele na prática. Então aqui a gente vai fazer um pequeno teste, ok? Não é um exemplo definitivo, e sim um exemplo didático. Então a gente vai trazer aqui de uma forma bem didática, de maneira que vocês consigam entender o que é necessário, até porque normalmente dentro de uma empresa, quando a gente fala em colocar algo em produção, vai ter toda uma equipe de TI aí envolvida, então não vai ser aí o analista de dados, o cientista de dados que vai efetivamente fazer isso. Mas é interessante que vocês conheçam esse processo e também para quando tu quiser fazer algo por conta própria, aí, de repente em casa, algum desenvolvimento pessoal, tu tem esse entendimento inicial aqui de quais os passos que tu pode seguir para conseguir efetivamente colocar algo que está desenvolvendo para funcionar. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar aqui essa base de dados, que a gente está deixando o link disponível para vocês, que contém dados das ações americanas desde 1950. Então, uma base bem grande aí, que aqui eles indicam para a realização de séries temporais. Não é o que a gente vai fazer aqui. Lá no nosso curso de Machine Learning com Python, a gente utiliza essa mesma base aqui com Deep Learning para aprender um pouco de séries temporais. Aqui agora a gente vai fazer um exemplo bem mais simples, inclusive utilizando o mesmo algoritmo que a gente já utilizou aqui em outros vídeos no YouTube. Então mesmo aqueles que não estão realizando o nosso curso vão conseguir acompanhar aqui de maneira bem tranquila. Então a gente pode ir aqui para o Jupyter Notebook, onde a gente vai começar a desenvolver então esse nosso modelo. Então inicialmente a gente vai carregar a base aqui. Lembrando que, né, pessoal, no Jupyter Notebook basta clicar aí na tecla Shift e Enter, que a célula em questão é executada e a gente já passa direto para a próxima aqui, como vocês podem verificar. E aqui a gente só importou o Pandas para ler o nosso arquivo CSV. Então aqui vocês têm que indicar o caminho de vocês aí no computador de vocês, né, onde está o arquivo que vocês acabaram de fazer o download. Eu salvei esse arquivo na variável df e coloquei aqui para a gente exibir as 5 primeiras linhas desse arquivo. Então a gente pode conferir que a gente tem as datas, começando lá em 1950, um valor de abertura do índice, a alta naquele dia, a baixa, o valor de fechamento, o fechamento ajustado e o volume negociado no dia em questão. E para dar início aqui no nosso desenvolvimento, a gente já pode deletar essa primeira coluna de data, que não vai ser interessante para a gente. E vamos agora aqui conferir as duas últimas linhas da nossa base. Aqui a gente conferiu as 5 primeiras, agora a gente foi lá para as duas últimas, então com essa anotação aqui vocês podem ir lá para o final da base. A gente pode conferir aqui as linhas 17.216 e 217. E o que a gente vai fazer aqui nesse exemplo, então, para poder simular uma execução real e colocar esse nosso pequeno modelo aqui em produção, vai ser considerar que hoje nós estamos aqui na linha 216. E a linha 217 aqui seria o que vai acontecer amanhã. Então, para fazer isso, vamos separar a nossa base. Vamos pegar essa última linha aqui e salvar em outra base, excluir ela da base que a gente vai trabalhar, porque afinal de contas esse dia ainda não aconteceu, então não existe esses dados aqui no nosso treinamento, que é o que acontece na prática, né? Quando a gente vai treinar um modelo para executar ele na prática, a gente vai treinar com dados que já aconteceram. Os dados que ainda estão no futuro a gente não conhece, então eles não são utilizados evidentemente no treinamento. Então aqui na linha de baixo a gente vai fazer essa separação. Vamos criar uma nova variável amanhã, indicando que ela vai conter apenas a última linha da nossa base df. E na sequência a gente exibe aqui na tela. Aqui eu deixei comentado essas linhas que na sequência, tá? A gente volta aqui nessa célula para comentar sobre elas. Então eu vou executar aqui. Então, né, o conteúdo agora da variável amanhã é apenas a última linha da nossa base e a gente precisa excluir essa linha da base que vai ser utilizada para o treinamento. Então é isso que a gente faz aqui na sequência. Vamos criar uma nova variável com o nome base, que vai conter a nossa base completa, menos, estamos utilizando aqui a função drop, para excluir a última linha do nosso dataset. E na sequência vamos conferir esse resultado apresentando aqui as últimas 5 linhas novamente dessa base. Então executando, a gente pode ver que agora a nossa base completa ela vai da linha 0 até a 216, não mais até a 217, porque ela foi excluída e a gente só tem ela agora aqui na variável amanhã. Então, seguindo, a gente precisa pensar agora o que a gente quer fazer, né? Qual é o nosso objetivo. A gente já separou os dados até o dia de hoje, o dado do futuro, que a gente conhece já aqui, que é o dado de amanhã, está na variável amanhã. E nessa base aqui, o nosso objetivo, então, vai ser prever se o fechamento do dia de amanhã vai ser maior ou menor que o fechamento de hoje. Então, lembrando aqui, nós estamos no dia 216, fechamento igual a 2.748. A gente quer saber se amanhã nós vamos fechar acima ou abaixo desse valor.
Nesse momento aqui, tá, pessoal, um erro que a gente poderia cometer é tentar já utilizar essa variável close como a nossa variável target. Então, o que o modelo faria? Pegaria o valor de abertura do dia em questão, o valor máximo, o valor mínimo, e ainda outras variáveis que a gente poderia ter nessa mesma base, e com base nisso tentaria chegar no valor de fechamento. Só que percebam que isso seria um erro bem grave. Por mais que no momento de abertura do dia, né, lá no início do dia, eu possa querer prever o valor de fechamento, e eu tenha de fato esse valor, que nesse exemplo é este aqui, eu não tenho como saber ainda quais serão os valores mínimos e máximos do dia em questão. Afinal de contas, o valor máximo desse dia aqui ele pode acontecer exatamente no momento de fechamento, ou ainda o valor mínimo. Então eu teria que esperar até o momento de fechamento para prever o fechamento. E não faria sentido, né? Afinal de contas, se eu já estou no momento de fechamento, eu já sei qual vai ser esse fechamento. Então por isso eu não posso simplesmente utilizar aqui a variável close como target. A gente precisa fazer um pequeno ajuste aqui na nossa base. A gente precisa criar uma nova variável, que vai ser a variável target, que é a variável que a gente quer prever, que vai ter o valor do fechamento da variável close do dia de amanhã. Então eu preciso que esse valor aqui esteja também na linha 215, numa nova variável, que a gente vai chamar aqui de target. Então esse valor precisa estar na linha de cima, esse valor aqui precisa pular para essa linha aqui, e assim por diante. E uma forma bem simples da gente fazer isso é criando uma nova variável na base. Então, no nosso dataset que a gente está utilizando agora aqui com o nome de base, a gente vai criar uma nova coluna com o nome de target, vai salvar nessa coluna o conteúdo existente na coluna close, então este conteúdo aqui, ok? Mas não exatamente como está aqui. Se a gente fizesse isso, a gente simplesmente copiaria, né, o conteúdo da coluna close para a nova variável. A gente precisa salvar ele com um índice diferente, então por isso a gente faz essa indicação aqui na nossa seleção, indicando que a gente não quer começar no índice 0. Lembrando aqui, né, pessoal, Python começa com índice 0. Então a nossa primeira linha vai ser a linha de índice 0. E a gente não quer começar com ela. A gente quer começar com a linha seguinte, com a linha 1. Dessa forma, o fechamento do dia 1 vai ser movido para a linha 0. E aqui, né, indo lá para o final, o fechamento do dia 17.216 vai ser movido aqui para a variável target na linha 17.215. E aqui a gente reseta os índices para não ter nenhum tipo de problema, afinal de contas a gente está pegando uma linha de um índice e movendo para outro índice. Então vamos executar e conferir o resultado lá no final da base. E conforme a gente pode perceber, agora a gente tem a variável target na nossa base, sendo que o conteúdo dela é sempre o valor de fechamento do dia seguinte. Então aqui 2.748, 748, 746, 46, 34, 34, 705, 705 e assim por diante. E, obviamente, no último dia da nossa base, como a gente não sabe o valor de fechamento de amanhã, a gente tem um valor NA aqui, porque, afinal de contas, se hoje é o dia 216, eu não tenho como saber qual é o fechamento do dia de amanhã. E como esse valor aqui não existe, ele não vai poder ser utilizado no treinamento do modelo. Afinal de contas, eu tenho um valor de fechamento, mas eu não tenho um valor target, logo esta linha aqui não vai ser possível de utilizar no treinamento, e sim vai ser a linha que a gente quer prever. A nossa previsão, né, o que a gente quer aqui, depois de realizado esse treinamento, é então indicar essa última linha para saber se amanhã o nosso valor de fechamento vai ser abaixo ou acima desse valor aqui. Então a gente precisa também separar essa linha. Então vamos fazer algo muito similar ao que a gente já fez ali em cima, separando, né, tirando aqui da base e salvando em uma nova variável essa última linha, que vai ser a variável prev aqui. Então posso executar. Agora a última linha foi para a variável prev, da mesma forma que a gente fez lá em cima com a variável amanhã. E eu tenho, logicamente, aqui também que tirar essa mesma linha da nossa base. Então eu vou fazer aquele mesmo drop, como a gente fez anteriormente, indicando a última linha da nossa base, e vou salvar esse conteúdo na variável treino, que vai ser efetivamente então a variável que a gente vai utilizar para treinamento e teste do modelo. Então executando aqui, a gente pode ver que agora a variável treino contém apenas até a linha 215, não mais até a linha 216. Feito isso, a gente já está quase pronto aqui para realizar efetivamente o treinamento do modelo. Mas falta um pequeno detalhe. Vocês podem perceber aqui, né, que a nossa variável target é o valor do fechamento de amanhã. Como eu falei com vocês no começo, a gente quer saber se amanhã vai subir ou cair, e não exatamente esse valor. Então a gente vai fazer aqui uma classificação e não uma regressão. Então eu preciso que a minha variável target indique 0 ou 1 aqui nesse caso, e não o valor exato. Então a gente precisa fazer esse ajuste, que é um ajuste bem simples aqui, né? Então a gente vai utilizar aqui um filtro na nossa base, onde a gente vai dizer que a gente quer alterar um valor sempre que uma condição for atendida. Então todas as linhas onde o valor da variável target, esse valor aqui, for maior que o valor da variável close,
eu quero que essa linha na variável target receba o valor de 1. Afinal de contas, se o valor da variável target é maior que o valor da variável close, significa que o dia de amanhã teve um aumento. Então, por isso, a gente vai indicar como 1. Ou seja, sempre que o valor for maior, sempre que subir, o valor vai ser 1. Então, podemos executar aqui. E foi isso que aconteceu. Então, todos os valores onde a variável target é maior que fechamento, recebeu o valor de 1. Quando isso não aconteceu, o valor continuou o mesmo. Então, a gente não fez nada, né? E nesses casos, significa que o valor de fechamento foi menor. Então, o valor caiu. E a gente vai indicar 0 nesses casos. Aqui a gente faz a mesma coisa que a gente fez anteriormente, mas a gente não precisa mais fazer aquela conferência se é maior ou menor. Basta a gente conferir se o valor da própria variável target é diferente de 1. Sempre que for diferente de 1, a gente vai ajustar então para 0. Executamos aqui. E agora, então, aquele valor que não era igual a 1, agora ele é 0. Agora sim, né, a gente já tem então o nosso objetivo aqui para a criação do modelo de classificação, com a variável target sendo ou 0 ou 1. Então a gente vai fazer aqui nessa célula o mesmo que a gente fez aqui na aula onde a gente criou o nosso primeiro modelo de Machine Learning aqui com Python. Então esse é exatamente o mesmo código, eu só ajustei aqui a variável target, que no caso lá era uma outra variável, aqui a gente deu o próprio nome de target na variável, então eu fiz esse ajuste. E o resto é exatamente o mesmo, inclusive a gente utiliza aqui o mesmo algoritmo para realizar as previsões, separando aqui a base em 30% para teste e 70% para treino, e vamos executar e conferir o resultado que a gente obtém. E aqui a acurácia, então, 52%. Uma acurácia bem ruim, tá, pessoal? Se não me engano, a gente atingiu mais de 90% de acurácia quando a gente utilizou esse mesmo modelo aqui lá no dataset de vinhos. Caso tu não saiba exatamente o que aconteceu aqui nessas linhas, confere lá o nosso vídeo. Lá a gente vai entrar em detalhes aqui, né? Explicar com calma todos esses itens. Aqui, como a gente já está falando em colocar um modelo em produção, eu pressuponho que esses conhecimentos iniciais de como criar um modelo, separação de dados em treino e teste, tudo mais que a gente já explicou aqui no canal em outras aulas, vocês já conhecem e já dominam, ok? Caso tu ainda tenha dúvidas, confere essas aulas iniciais, confere os nossos cursos iniciais de Machine Learning, estão disponíveis aqui no YouTube mesmo, cursos gratuitos, para que tu tenha esse entendimento inicial a ponto de chegar nesse estágio aqui que a gente está exibindo, ok? E aqui eu quis utilizar esse mesmo algoritmo para deixar claro aí para vocês, então, que não é simplesmente porque um algoritmo foi utilizado em uma situação e teve um bom desempenho, que isso vai se repetir em outra base. Podem perceber que a gente utilizou aqui o mesmo código, que numa situação me entregou uma acurácia de mais de 90%. E agora essa acurácia está em torno de 50%, que na prática é algo totalmente inútil. Ter uma acurácia em torno de 50% seria o mesmo que eu simplesmente chutar aleatoriamente, né, se o valor de amanhã vai subir ou descer. Eu tenho duas possibilidades, 0 ou 1. Se eu falar aleatoriamente um valor, eu tenho 50% de chance de errar ou acertar. E é isso que o modelo está fazendo aqui. Então, esse modelo, dessa forma, a gente não poderia utilizar em produção. E eu quis trazer um modelo assim, justamente para deixar claro para vocês que em uma previsão como essa, de dados de ações, dados financeiros, não é algo simples, não é algo fácil de se fazer. Vocês não vão simplesmente copiar um código, executar em uma base como essa e conseguir um resultado excelente aí que vocês vão poder sair operando já, colocando em produção para tentar ganhar dinheiro com isso. Caso vocês tenham interesse em desenvolver modelos preditivos para previsão do valor de ações ou coisas desse tipo, vocês vão ter que conhecer muito o mercado que vocês estão envolvidos, vocês vão ter que ter provavelmente uma base bem mais complexa do que essa, com várias outras variáveis, outros indicadores aqui, para possibilitar que o modelo de vocês tenha informações suficientes para chegar a uma conclusão razoável. Lá no nosso curso de Machine Learning com Python, a gente utiliza essa mesma base aqui, mesmo sem incluir outras variáveis, para trabalhar um pouco com séries temporais, que tem uma abordagem bem diferente dessa que a gente está fazendo aqui. Os resultados são melhores, mas também com aqueles resultados lá que a gente apresentou, a gente não consegue concluir que seria suficiente para a gente conseguir fazer uma operação prática com isso. Mesmo que eu tivesse aqui nesse exemplo 70% de acurácia, ainda assim isso não seria suficiente para eu saber se isso me traria uma operação de sucesso. Eu acertaria em 70% dos casos se o valor vai cair ou subir. Mas, por exemplo, nos 30% dos casos que eu estou errando, a variação poderia ser muito grande, a ponto de todo o lucro que eu fui tendo nas 70% das vezes que eu acertei, eu perder e ainda perder mais do que esse lucro, transformando isso em prejuízo, caso nesses 30% a variação seja muito grande. Então aqui, né, só exemplificando para vocês aí, deixando claro que em uma situação como essa, são várias as verificações, vários os testes que vocês precisam fazer antes de colocar um modelo como esse em produção. Mas então aqui, né, para a gente dar sequência nesse nosso exemplo, vamos supor que a gente atingiu aqui uma acurácia de 80%, a gente fez todos os testes envolvidos e a gente está seguro que a gente pode colocar esse modelo em produção, pode utilizar ele na prática. Então a gente poderia dar sequência aqui, né?
Antes só vamos dar aqui ó, um print aqui no resultado, só para ficar mais claro, sem esses avisos aqui relativos lá ao Scikit-Learn. E 52% de acurácia, então, bem ruim. Mas agora a gente pode utilizar esse modelo para realizar previsões. E a gente tem o dia de hoje que não foi utilizado no treinamento. Lembram lá, né? A linha 216, ela não foi utilizada no treinamento porque a gente não tinha um valor de variável target aqui para ela. Então aqui já nem seria mais o dia de hoje, né? Já seria ontem, porque eu já tenho um valor de fechamento. Então vamos supor aí que ontem fechou em 2.748. Eu estou no primeiro momento do dia de hoje e quero saber como que esse dia de hoje aí vai fechar, né? Qual vai ser o valor de fechamento. Então eu vou indicar para o meu modelo os dados de ontem, do que aconteceu ontem. Então aqui, valor de abertura, alta, mínima e fechamento, ou seja, todas as variáveis que foram utilizadas no treinamento. Que um ponto importante, tá, pessoal? Caso a gente tivesse treinado esse modelo ainda com outras variáveis, todas essas variáveis teriam que estar presentes aqui na minha variável prév para eu indicar essa variável no meu modelo e ter uma previsão. Então, para isso eu vou utilizar aqui a função .predict, indicando que a gente vai utilizar o nosso modelo para realizar uma previsão. E eu preciso passar esses dados aqui para o modelo. Então, se a variável prév não contivesse todas as colunas que foram utilizadas no treinamento do modelo, a previsão não aconteceria, ok? Como eu tenho os dados completos aqui, eu posso realizar essa previsão. Então, vamos executar. E a gente tem como resultado o valor 1. O que significa isso? Significa que amanhã ou hoje, né, no fim do dia, o valor de fechamento vai ser maior do que 2.748. Então, vamos salvar esse mesmo valor. Então, eu estou executando aqui, né, a mesma coisa, mas salvando isso aqui na minha variável prév, com uma nova coluna que a gente está criando, que é a coluna target. Vamos fazer isso aqui. E agora, né, então eu tenho que ontem o valor fechou em 2.748 e hoje, no final do dia, o meu modelo está dizendo que esse valor vai ser maior, o fechamento vai ser maior do que os 2.748. E vamos ver o que aconteceu na prática? Lembram que eu separei, né, a variável amanhã lá no começo, então a gente tem esse valor aqui. Vamos executar. Na linha 217, o meu valor de fechamento foi 2.772. Realmente um valor maior do que o 2.748. Então, nesse caso aqui, o meu modelo acertou. Lembram lá que eu tinha 50% de chance de acertar ou errar, porque a nossa precisão aqui, né, nossa acurácia está em 52%. E independente de eu acertar ou errar, como agora eu já tenho os dados do dia de amanhã, que na realidade agora são os dias de hoje, né, afinal de contas, se eu já tenho esses valores é porque isso já aconteceu, eu posso utilizar esses dados para treinar o modelo novamente para amanhã. Eu posso simplesmente pegar esses dados aqui e incluir eles lá na base de treino, para treinar novamente, ou eu posso ainda esperar talvez alguns dias. Vamos supor aqui que eu não estou fazendo uma previsão uma vez por dia, e sim a cada 5 minutos. Nesse mesmo exemplo aqui, né, eu poderia ter candles aqui de 5 em 5 minutos. Então seria complicado a cada 5 minutos eu realizar todo o treinamento do modelo novamente. Então o que eu poderia fazer? Poderia ir acumulando esses valores e a cada 10, por exemplo, a cada 100, enfim, novos dados, eu pego esses dados e jogo lá para a base de treinamento e realizo novamente o treinamento do modelo. Porque se eu não fizer isso, tá, pessoal, eu posso estar perdendo desempenho. Afinal de contas, tem novos dados entrando e eu poderia simplesmente continuar a cada novo dia realizando as previsões, como a gente fez aqui, né? Então vamos supor, agora eu pego os dados aqui do dia 217 e passo esses dados aqui para realizar a previsão. Eu vou ter a nova previsão e assim por diante. Eu não preciso criar novamente o modelo já está criado. Só que daqui a um mês eu já vou ter muitos dados novos que o modelo poderia estar aprendendo com eles. Então por isso é interessante que eu faça isso e inclusive confira o que está acontecendo com a minha acurácia. Lembrando, né, vamos supor que eu tivesse uma acurácia de 80%. Pode ser que passou um mês e esses novos dados entraram e a minha acurácia caiu. Então de repente eu preciso revisar alguma coisa, preciso conferir minhas variáveis, modificar de repente o algoritmo para tentar melhorar o desempenho ou talvez não utilizar mais esse modelo, né? Lembrando que se o modelo começa a piorar ao longo da utilização, talvez seja necessário aí parar de utilizar ele, né? Afinal de contas, o meu desempenho está piorando. Mas então aqui, né, pessoal, considerando que a gente vai a cada novo dado, a cada novo dia, treinar o modelo novamente para ele ter mais informações, conseguir ficar ainda mais preciso, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a minha base, que a gente tinha aqui, né, até o dia 216, e eu posso inserir nela um novo dia, que é o dia que acabou de acontecer, que agora está aqui na nossa base amanhã. Então, eu vou incluir aqui com a função append o dia de amanhã na nossa base. Então, eu vou executar aqui e a gente já pode conferir. Então, agora, eu inseri novamente, né, na nossa base inicial o dia 217, e ele vai fazer parte do nosso treinamento. Então, agora a gente pode recomeçar todo esse ciclo que a gente fez aqui, voltar lá para o começo, agora contendo o dia de amanhã,
Aqui está o valor NA ainda, mas quando a gente rodasse ali a nossa nova criação da variável target, automaticamente o valor de fechamento aqui, 2.753, viria para cá. Como a linha 216 não teria mais um valor NA, ela poderia ser utilizada no treinamento, e agora a nossa linha 217 viraria a nossa linha de previsão, a linha que a gente quer prever para ter o valor do fechamento do dia seguinte. Certo, pessoal? Esse é o processo que vocês precisam ter em mente quando vão colocar um modelo em produção. Vocês precisam garantir que vocês estão prevendo os dados do futuro, que vocês ainda não têm, e que quando esses dados cheguem, quando vocês tenham acesso a esses dados sejam inseridos novamente no modelo em algum momento, né, para recomeçar o fluxo. Então vocês voltam para o início do processo para que ele aconteça novamente. Quando vocês estão realizando testes, aprendendo, vocês podem ir fazendo isso manualmente, assim como a gente fez aqui, né? Mas vamos supor que agora tu finalizou esse processo, tu quer efetivamente colocar esse modelo em produção aqui para usar ele todo dia ou a cada 5 minutos. Tu não vai ficar executando isso aqui manualmente como a gente acabou de fazer, né? Voltando aqui, executando célula por célula aqui do Jupyter Notebook. Como eu comentei, se isso fosse uma empresa, teria uma equipe de infraestrutura envolvida e tudo mais que faria essa implementação. Ou ainda tu poderia, de repente, aí, utilizar o Power BI para isso, para dar um acabamento bem interessante, deixar isso rodando, enviar esse relatório para outras pessoas, de maneira que todo dia, em determinado momento, o Power BI vai executar lá e os valores vão ser atualizados. Mas aqui vamos trazer uma ideia, então, bem simples para a gente conseguir automatizar essa etapa. Então, para isso, vocês podem vir aqui na opção File, Download as Python.py. Fazendo isso, esse Jupyter Notebook aqui vai ser transformado num arquivo .py, que vai ser um arquivo do Python que a gente consegue executar aqui no nosso computador. Então vocês façam isso, façam o download e abram esse arquivo aqui no próprio Jupyter Notebook. Mas antes de seguir ali para os ajustes no arquivo .py, vamos gerar aqui alguns arquivos CSVs que vão nos ajudar. Então, para dar início, vamos copiar essa linha aqui. Depois a gente volta aqui para cima, tá? Só vamos lá embaixo de novo, aqui no arquivo prev. Aqui, vamos adicionar uma célula aqui. Poderia executar em qualquer parte, tá, do script esse código agora aqui, mas só para ficar bem claro o que a gente vai fazer, vamos salvar esse arquivo prev que a gente criou anteriormente aqui, que continha apenas uma linha, né, que é a linha que a gente realizou a previsão. Vamos salvar isso no arquivo CSV com o nome de prev. Então, na sequência, a gente vai poder utilizar esse arquivo. Então, eu vou executar essa linha. Quando eu executo essa linha, a variável em questão é salva aqui, né, num arquivo CSV que a gente está criando, aqui na minha unidade D, no caso. Então, feito isso, vamos subir ali novamente, eu já vou aproveitar aqui e limpar, para ficar mais claro o que a gente vai fazer. Então, vamos executar aqui novamente, aqui e aqui. E aqui no amanhã, podemos deletar aqui, porque o que eu vou fazer agora é o seguinte, vamos também criar um outro arquivo CSV. Aqui eu estava indicando 10, mas vamos fazer com 1 mesmo, tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos alterar para 1. A gente vai simplesmente pegar, então, a última linha da nossa base df, então essa linha aqui, né, 17.217, e salvar na variável amanhã, da mesma forma que a gente já fez anteriormente, mas agora salvando isto num arquivo CSV, que vai ser o arquivo futuro que a gente está criando. Então, vou executar aqui, e vamos fazer a mesma coisa aqui com a base. Então, também, vamos executar aqui, também com 1, então da mesma forma, né, que a gente tinha feito anteriormente, e vamos fazer isso aqui para salvar o conteúdo da base no CSV hoje que a gente está criando. Então vamos executar aqui, e esse CSV hoje vai ser muito parecido com o nosso CSV anterior, com a diferença de que ele não tem a coluna data, que a gente excluiu, e também não tem a última linha, 17.217, porque a gente excluiu ela aqui, né, com a função drop. Então assim a gente gerou 3 arquivos CSVs que vão nos auxiliar na automatização que a gente vai fazer agora aqui com o arquivo .py. Então esse é o arquivo .py que a gente gerou. Podem conferir aqui, né? Não é mais um arquivo aqui do Jupyter Notebook, sim o .py, que a gente fez o download e executou, está executando aqui dentro do Jupyter. E vamos dar início, então, a alguns ajustes aqui nele, para que a gente consiga fazer essa nossa execução de maneira automatizada, sem precisar ficar indo e voltando ali, executando manualmente cada uma daquelas ações que a gente estava fazendo. Então, para fazer isso, vamos deletar essa linha aqui, e vamos deletar algumas ações que a gente ia fazer aqui, ó, que são essas ações iniciais. Aqui a criação das bases também, até esse ponto aqui, depois a gente segue ali. Então eu vou dar um Ctrl V aqui, já estou com o código escrito, ok? E o que a gente está fazendo aqui? A gente vai novamente carregar a base aqui, mas não da mesma forma que a gente fez anteriormente. A gente mudou o arquivo, né? A gente não precisa mais agora daquele CSV completo, porque a gente já separou ele na base hoje e na base futuro que a gente criou. Então a gente não vai mais utilizar aquela mesma base anterior. Mas antes de carregar ele aqui, a gente pode fazer aqui
o carregamento da base prev, porque como a gente já realizou aquela previsão anterior, assim que a gente executar esse script a primeira vez, a gente pode então exibir essa previsão anterior que a gente fez. Vamos supor, né, a gente acabou de realizar aquela previsão e estamos esperando até amanhã. E quando a gente executar esse arquivo amanhã, a gente vai querer ver qual foi a nossa previsão que a gente tinha feito, para ver se ela se confirmou. Então, eu vou informar aqui qual é o valor do fechamento anterior, puxando ele aqui da variável close, e na sequência eu indico também a previsão que a gente realizou, lembrando que a gente salvou esse valor aqui, né? Após realizar a previsão, a gente salvou aqui na variável prev, na coluna target, a previsão que a gente estava realizando. Então, logo de início eu faço essa exibição e então parto para a criação aqui da base. Agora já com o arquivo hoje. Na sequência a gente pode deletar essas linhas aqui que também não vão ser mais necessárias e vamos incluir algumas novas aqui. O que acontece aqui, tá, pessoal? Estou utilizando aqui um try porque eu não sei se o arquivo futuro existe ou não, ou se ele tem algum conteúdo. Vamos supor aí que a gente fez essa execução, mas estamos executando novamente o script hoje. Ainda não temos os dados de amanhã. Então o arquivo CSV aqui futuro ainda não existe, ou existe, mas está em branco. Nessa situação, eu ainda não sei os dados de amanhã. Então, caso isso aconteça, eu vou ter um erro aqui durante essa execução de uma dessas linhas, e com isso eu vou chegar nessa exceção aqui, que vai nos apresentar na tela, então, que o fechamento ainda não ocorreu, porque ainda não chegamos no próximo dia. Mas considerando que a gente já chegou no próximo dia, ou aqui, como no nosso exemplo, né, que a gente separou um dia que a gente já sabia qual era, mas estamos dizendo que ele está no futuro, ele está aqui no arquivo CSV. Então a gente vai carregar a base futuro, salvar aqui na variável amanhã, e vamos imprimir na tela, então, que o fechamento atual, ou seja, o fechamento que aconteceu nesse dia, tem esse valor aqui. Quando a gente fizer essa impressão na tela, a gente vai poder conferir se esse valor aqui é maior ou menor que o fechamento anterior que a gente teve. Então a gente vai ter o valor de fechamento anterior, a previsão que a gente tinha realizado, e vamos poder conferir aqui com esse valor se a previsão se confirmou, se de fato o valor subiu ou caiu. Então assim a gente consegue ter um feedback aí, né, da previsão que a gente já tinha realizado. Feito isso, a gente pode incluir então esses dados que agora a gente tem na base atual. Então a gente dá um append, a gente inclui novamente os dados que a gente havia excluído anteriormente, pensando numa situação real, né? Agora a gente está pegando aqui os dados que acabaram de ser gerados, que ainda não faziam parte da nossa base inicial, a gente inclui eles através aqui do append na base. Então a gente gera uma linha a mais aqui na nossa base. Após fazer isso, a gente volta na base anterior e deleta essa linha da base e na sequência a gente salva isso tanto na base hoje quanto na base futuro. Assim, após a gente executar uma vez esse script aqui, a base hoje vai ser adicionada de uma linha, enquanto que a base futuro vai ter uma linha a menos. Considerando que a gente só tem uma linha aqui na base futuro, quando a gente for executar a segunda vez esse script, a base futuro vai estar vazia. Então ela vai conseguir carregar aqui, ok, na primeira linha, mas quando ela tentar fazer esse print aqui, essa impressão, não vai existir um valor de fechamento. Então a gente vai ter um erro, com isso o script vai pular aqui para a exceção e vai imprimir na tela para a gente que o fechamento ainda não ocorreu. Isso aqui eu estou informando dessa forma, né? Mas o fechamento talvez tenha ocorrido, só que eu ainda não informei lá na base CSV. Talvez eu estou fazendo isso manualmente, né? Então eu tenho que ir lá e registrar manualmente os dados na base CSV para que ele consiga gerar aqui. Ou eu tenho um outro script que roda e alimenta esse CSV, ou ainda, né, eu poderia aqui nesse mesmo script também alimentar a base, ou mesmo não utilizar um arquivo CSV, fazer uma conexão direta com um banco de dados, ou através de uma API, ou ainda um site na internet, enfim, são várias as formas. Lembrando, né, que uma situação real, dentro de uma empresa, eu vou ter uma equipe de infraestrutura de TI realizando esses processos. Mas aqui no nosso exemplo, né, pensando num treinamento ou algo que a gente está fazendo para nós mesmos, as alternativas são as mais variadas. E lembrando, né, caso tu esteja ficando um pouco confuso aqui com esses códigos que a gente está utilizando, como a gente está aqui numa etapa de Machine Learning em produção, a gente está considerando que as bases do Machine Learning, que as bases de programação necessárias, vocês já tenham, né? A gente tem aqui nossos cursos básicos de linguagem Python, de linguagem R também, nossos cursos completos de Machine Learning com Python, com R. Então, realmente, para a gente chegar numa etapa como essa que a gente está exibindo aqui no vídeo, é necessário que vocês já tenham passado por essas etapas anteriores, já tenham bem consolidados aí alguns conhecimentos básicos de programação, porque aqui eu só estou dando um exemplo, né? Estou dando apenas um exemplo. Em cada execução, a gente vai ter algumas necessidades peculiares. Vai ser muito difícil tu fazer a tua execução aí e conseguir executar um código exatamente como o meu. Principalmente colocando ele em prática, colocando em produção, tu vai ter que fazer alguns ajustes, ter outras situações que tu vai ter que considerar, e teu código com certeza vai ser diferente. Então, tu tem que ter bem fundamentado lá nossos conceitos básicos intermediários de programação para conseguir avançar aqui, ok?
Então, realizados esses ajustes, eu já tenho agora aqui a base devidamente ajustada e a gente pode partir então para a criação do modelo. Então, a gente pode deletar essas etapas aqui, a gente não precisa mais exibir algumas informações como a gente fez anteriormente, né? Então, a gente vai apenas aqui seguindo com os ajustes básicos que a gente já realizou. Então, podemos deletar aqui, aqui também, isso. Então, aqui, né, a gente está criando a variável target. Na sequência, a gente salva a última linha para que seja a linha que a gente vai realizar a previsão. Então, a gente atualiza isso na própria variável prev. Na sequência aqui, a gente vai alterar para 0 e 1. Então, podemos deletar aqui, isto, 0 e 1, os valores da nossa variável target. Podemos partir para a separação dos dados entre treino e teste. E para a criação do modelo. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Aqui a gente pode até simplificar um pouco. Não precisamos criar essa variável a mais. Podemos incluir modelo direto aqui no print, para a gente imprimir na tela a acurácia que o modelo está apresentando. O resultado aqui também não é mais necessário. Prev também não. E aqui podemos então excluir todos esses dados e fazer alguns ajustes novos aqui. Então vou colar aqui. E o que a gente vai fazer então depois de exibir a acurácia, né? Vamos novamente realizar as previsões, que é o nosso objetivo aqui, né? Então vamos utilizar a variável que contém os dados de hoje para realizar a previsão para o próximo fechamento e vamos salvar isso na variável target, assim como a gente já fez anteriormente. Feito isso, a gente vai informar na tela então qual era o valor de fechamento que a gente tinha ontem e na sequência vai imprimir qual é a nossa previsão. Percebam que aqui eu só salvei a informação, né? Ainda não imprimi na tela, então aqui eu fiz um pequeno condicional que vai conferir o que a gente está prevendo. Então, se a nossa previsão é igual a 1, quer dizer que vai subir. É isso que a gente está prevendo. A gente está prevendo que esse valor aqui que a gente está exibindo de fechamento vai ser maior. Então, a gente imprime na tela, vai subir. Caso não seja igual a 1, quer dizer que é igual a 0. Nesse caso, vai cair. Então, a gente imprime na tela que vai cair porque esse valor aqui vai diminuir. E feito isso, a gente só precisa agora, então, atualizar o nosso arquivo CSV Prev, que ele continha aqui os dados da previsão anterior. Eu preciso atualizar ele, então, com essa nossa previsão atual que a gente acabou de fazer. Então, é isso que eu faço aqui, salvando os dados da variável prev no arquivo CSV. Por que isso, né? Quando a gente executar esse script novamente, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser carregar esse arquivo prev que está no CSV e exibir, então, essa nossa previsão anterior, com o valor de fechamento e o que a gente está prevendo. Caso já exista um dia no futuro para exibir, a gente vai exibir, então, esse valor e a gente pode, assim, saber, né, se a nossa previsão foi certa ou errada. E assim, o ciclo pode continuar. Então, esse script aqui, por exemplo, né, a gente poderia deixar ele configurado aqui, por exemplo, com o gerenciador de tarefas aqui do Windows para ele ser executado todos os dias ao meio-dia, ou todas as vezes que eu ligar o meu computador, enfim, conforme a gente achar melhor, né, ou mesmo manualmente, para que isso fosse sempre acontecendo de acordo com a realidade que a gente tem, de acordo com a atualização que a gente vai ter aqui na tabela, né, no arquivo CSV futuro. Percebam aqui, né, que tanto o arquivo prev quanto o arquivo hoje, eles são fixos aqui nesse nosso caso, né? A gente nunca precisa mexer neles, porque eles sempre vão ser atualizados de acordo com o arquivo futuro. Quando existir uma nova linha, uma nova informação no arquivo futuro, automaticamente, quando a gente executar o script, essa linha aqui vai passar por arquivo hoje, então vai passar a fazer parte do treinamento do modelo. Com isso, essa mesma linha que antes estava aqui no futuro vai passar lá para a previsão, porque agora a gente quer saber, então, né, que eu sei que amanhã fechou de tal forma, eu quero saber. E depois de amanhã, qual a previsão? Então, nós vamos gerar a previsão novamente. Então, vocês podem ver aqui, né, um script bem simples. Só vou ainda adicionar aqui mais um item, aqui no começo, que é com relação aos warnings que a gente tem, aqueles avisos que muitas vezes aparecem. Nesse caso aqui não tem nenhum problema, é só por conta ali do scikit-learn, que indica que algumas funções estão sendo depreciadas. Então, para não aparecer ali na hora que a gente for executar no prompt, a gente adiciona esse pequeno código aqui em cima. Então a gente pode salvar esse arquivo. Então vou dar um Ctrl S aqui. Podem conferir que ele foi salvo agora. E a gente pode executar. Como é que a gente faz isso, né? Eu vou lá no prompt de comando. Para fazer isso, eu vou aqui na minha barra de pesquisa do Windows e vou digitar CMD. Então aqui estou executando o prompt de comando. Vou navegar até a pasta onde o arquivo está. No meu caso é na pasta D, unidade D do meu computador. O arquivo em questão é o ml-improd, então só vou digitar ml aqui e dar um tab, que o prompt vai completar para nós com o primeiro arquivo com esse nome. Então, ml-improd.py. E vamos fazer a nossa primeira execução aqui, verificar quais serão os retornos que a gente vai ter. Então, cliquei Enter. E a gente teve alguns retornos. Vamos conferir? Fechamento anterior, 2.748. Nossa previsão igual a 1, ou seja, previsão de que vai subir. Isso aqui era relativo ao que a gente executou lá no Jupyter Notebook anterior. Então, né, analisando aqui ao lado,
Esses dois retornos que a gente tem são dessas duas linhas aqui. Então ele pegou simplesmente o que existia ali no arquivo CSV e está exibindo aqui na tela para nós. E na sequência ele também encontrou um arquivo com valores aqui no futuro, né, futuro CSV, e imprimiu na tela o fechamento atual desse dia então, que é 2.772. A gente pode perceber que subiu, ou seja, o nosso modelo acertou nesse caso aqui. Ele fez uma previsão que o valor de fechamento seria maior que 2.748, o que de fato aconteceu. Na sequência ele vai lá e vai criar o modelo novamente. Então por isso a gente exibe novamente a acurácia aqui, indica o fechamento de ontem, que no caso vai ser sempre igual ao fechamento atual, né? Afinal de contas é aquilo que eu comentei, que esse valor aqui, que era o valor de amanhã, que estava na variável futuro aqui, passa a ser a nossa previsão que a gente quer fazer. Então a nossa previsão está dizendo que esse fechamento aqui amanhã deve subir. Claro, aqui a gente não tem mais valores, né? Então se a gente executar novamente agora, a gente não vai poder ter um resultado como esse. Afinal de contas, agora o nosso arquivo futuro CSV está vazio, não tem nenhum valor, ainda não chegou amanhã, né? Então é como se eu estivesse querendo conferir agora o valor de amanhã, mas hoje, o que a gente sabe que não é possível, então se eu simplesmente executar aqui, ele vai me indicar o fechamento ainda não ocorreu. Então o fechamento anterior está aqui, que é o 2.772. A nossa previsão era de que ia subir, vai subir, então previsão igual a 1. Mas eu não tenho a resposta ainda, né? Eu não sei se eu acertei ou errei, porque o fechamento ainda não aconteceu. Como eu executei de novo, ele vai realizar uma nova previsão para a gente. Ele vai prever para o mesmo valor, né? Para o mesmo dia. Então aqui, 2.772, esse é o mesmo fechamento, a gente mantém no mesmo. E ele aqui continua prevendo que vai subir. Que, né, vocês podem estar pensando, ele sempre vai prever nesse caso que vai subir, né? Não necessariamente. Então, como o modelo está sendo gerado de maneira aleatória, ele pode ter alguns parâmetros diferentes na criação que vão levar a um resultado diferente para essa mesma previsão. Principalmente com essa nossa acurácia aqui, né, que a gente já comentou que não é uma acurácia que a gente poderia utilizar na prática. E claro, aqui, né, pessoal, estou fazendo um exemplo considerando que a nossa previsão é diária. Uma vez por dia a gente faz isso. Dessa forma é bem tranquilo que a gente crie um modelo novo por dia. Ainda mais um modelo rápido como esse que leva poucos segundos. Mas em uma situação que o nosso modelo é muito grande, demora muito tempo para ser gerado, horas, ou mesmo que a gente está realizando aí previsões a cada 5 minutos, por exemplo, não a cada dia, provavelmente vai ficar inviável eu sempre criar o modelo antes de realizar a previsão. Então não é isso que eu vou fazer, eu vou provavelmente esperar aí talvez eu ter 10, 100 novas linhas ocorrendo para daí sim eu criar o modelo. Então eu teria que modificar aqui o meu script de maneira que sempre que entrar um novo valor aqui na variável futuro, né, no futuro.csv, na nossa tabela, eu vou realizar a previsão para ele, mas com o modelo que a gente já criou anteriormente. Eu só vou recriar esse modelo após uma quantidade determinada de amostras terem chegado. Então eu vou armazenando isso, né? E quando esse valor chega, por exemplo, em 100, eu vou lá, pego essas novas 100 amostras, salvo elas na variável hoje aqui, né, considerando o nosso exemplo, para então gerar um novo modelo, para então criar um novo modelo atualizado. Então é importante que eu vá acompanhando se a acurácia do meu modelo está se mantendo e também outros testes, né, relativos à situação específica que eu estou querendo resolver, ao problema específico que a gente está tratando. Certo, pessoal? Então, como eu comentei, né, desde o início aí, esse é só um exemplo básico aqui para quem está começando, para ter aí um norte, saber como dar seus primeiros passos nessa ideia de colocar um modelo em produção. É muito importante vocês terem em mente que cada situação vai ter sua necessidade específica, então é importante aí que vocês entendam bem o código que vocês estão fazendo, tenham um domínio dele, para entender cada impacto, para entender como vocês podem fazer essas construções que a gente realizou aqui, de acordo com a necessidade de vocês, com o problema que vocês precisam resolver. Certo, pessoal? Então, até a próxima!